Olá, terceiro ano. Hoje é aula de História e nós vamos falar sobre as atuais cidades brasileiras, semelhanças e diferenças, tá? Aqui tá escrito assim, ó. Devido às ações do homem, o passar do tempo e o avanço da modernidade, as cidades foram sofrendo o quê? Alterações, né? Foram se modificando, né? As cidades antigamente tinham poucas casas, né? Mais árvores. Hoje em dia é diferente, né? Tem menos árvores e o quê? Mais casas, né? Mais circulação de carros, enfim, tá bom? E aí tá dizendo que as alterações até chegar aos espaços que existem atualmente, tá? Então foi sofrendo o quê? Alterações, tá bom? Na aula anterior, né, a gente aprendeu sobre a formação das cidades, tá? Já nessa aula, a gente vai aprender sobre algumas das atuais cidades brasileiras, tá? Brasileiras e suas mudanças com o tempo. Vamos ver aqui, ó, a cidade de São Paulo, tá? As imagens ao lado fazem referência ao tempo antes e depois da Avenida Brigadeiro Luiz, tá? Antônio, que é no centro, aqui, ó. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tá? Em 1902, antigamente, e uma foto recente, ó, que é em 2014. Vocês estão vendo, ó, muitos prédios, ainda tem algumas árvores, circulação de carro, pessoas na rua, tá vendo, ó? Mas olha a Avenida Brigadeiro aqui, olha. Um espaço, ó, tá vendo? De mata muito maior, tá vendo? De árvores. Poucos prédios, tá vendo, ó? Uma pista, uma rua, na verdade, né? Ó. Aí aqui tá dizendo assim, ó, essa é uma das principais, tá, avenidas de São Paulo. E o seu nome é uma honra feita a um comerciante de São Paulo, tá bom? E ele foi dono de um navio, tá? Que na história de São Paulo foi o primeiro a sair do porto, tá? De Santos para Lisboa, tá? Atualmente o local possui casas, como qualquer outra avenida, né, das grandes cidades. Tá vendo? A gente tá falando um pouquinho de São Paulo, tá? Que é da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, tá? A diferença, tá? Antes, 1902, e agora uma foto mais recente de 2014, tá bom? Se a gente olhar uma foto de 2014 comparar com 2020, provavelmente vocês vão ver alguma outra diferença, tá? Mas aqui, ó, a diferença do antes e depois foi de 1902, tá? A 2014, tá? A diferença, tá? Que sofreu São Paulo, tá? Essa avenida de São Paulo. Agora de Salvador, ó, as imagens assim que a gente vai ver lá são do Palácio Rio Branco. Aqui, como olha, Palácio Rio Branco, como era antes, ó. E o palácio agora atualmente. Tá vendo? Então aqui, ó, as imagens a seguir são do Palácio Rio Branco, em Salvador. Essa construção fica situada na ladeira da praça e o seu nome foi escolhido devido a uma homenagem, tá? Ao Barão do Rio Branco, personalidade importante para a história do Brasil, tá? O palácio foi construído em 1549, tá? A pedido do primeiro governador-geral, Tomé de Souza, tá? Aí aqui, ó, atualmente no Palácio Rio Branco está localizada a Secretaria da Cultura, tá? É um local aberto para visitação e nesse passeio é possível conhecer a história do estado da Bahia, assim como do Brasil, tá? Então lá no Palácio Rio Branco as pessoas têm livre acesso, tá? Para visitação, para passeio, e lá pode conhecer a história da Bahia, a história do Brasil, tá? Aí aqui, ó, antes, tá? Palácio e depois. Olha, ficou bem bonito, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre o Rio de Janeiro. Quem não conhece a Quinta da Boa Vista, né? Situada lá em São Cristóvão, né? Rio de Janeiro é um local histórico que abrigou quem, gente? A família real, após a chegada ao Brasil, tá? O palácio onde a família real viveu tornou-se um museu histórico nacional, né? Atualmente, a cidade Atualmente, a Quinta da Boa Vista é um local que é aberto, né, gente? Com horários específicos. A gente pode ir passear.
fazer piquenique, né? O museu sofreu um incêndio em setembro de 2018, não sei quem lembra, tendo perdas irreparáveis, tá? A memória histórica, com cerca de 90% dos itens consumidos o quê? Pela chama. Não sei quem lembra quando o museu sofreu um incêndio, tá? Aqui da Boa Vista, tá vendo? Além do museu tem o zoológico, né? Que também tá sofrendo mudanças, tá? A gente pode ir pra lá pra fazer piquenique, tá? Aí aqui, ó, atualmente e antes, como era, gente, o museu. Ele tá falando do museu, né? Especificamente do museu, não está falando da Quinta da Boa Vista em si. Mas aqui tá falando do museu. O museu antes, tá? O Museu Histórico Nacional. E o museu hoje em dia, né? Hoje em dia não. Até 2018, tá? Porque em setembro de 2018 sofreu um incêndio, tá? Então, não está mais assim bonito, tá? Mas vocês não podem esquecer, tá? Que o Rio de Janeiro é um local histórico que abrigou a família real, tá? Após a chegada ao Brasil, tá bom? O palácio onde a família real viveu tornou-se o histórico nacional, tá? Por conta disso, tá? Por conta da família real, tá? Que chegou ao Brasil. Vamos passar aqui para a próxima página. A gente vai falar um pouquinho de Brasília. Brasília, que a gente já falou na aula passada, mas vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, tá falando sobre a primeira quadra de Brasília, tá? A 1108 Sul, Distrito Federal, tá? Aqui, ó. E aqui, ó, nos dias atuais, tá bom? Mudanças acontecem a todo tempo, né, gente? Com certeza, todos os dias as coisas vão se modificando, né? E a atual capital do Brasil, tá? Você não pode esquecer que Brasília é a capital do Brasil, tá? A gente estudou isso na aula passada. Sofreu diversas modificações desde a sua construção. Brasília foi fundada em 21 de abril de 1960. E desde então é a sede do governo brasileiro, tá? Analisando as imagens, é possível ver as mudanças novas. Lógico, né, gente? Olha aqui, as mudanças. Muito claras. Ocorridas ao longo do tempo, tá? Nas paisagens. Certamente o local onde você mora sofreu mudanças ao longo da história, né, gente? Com certeza o lugar onde você mora teve alguma mudança, algo modificou. Provavelmente não tinha tantos comércios. Pode não ter tido antes uma praça, hoje tem praça, padaria, tem padaria. Podem ter feito alguma obra, enfim, tá? A partir do conhecimento da história do local de vivência, é possível compreender as diversas variações que ocorrem observando as semelhanças entre as semelhanças de diferenças, tá? Normalmente, as cidades possuem bancos, praças, comércios, escolas, redes de saúde, entre outras coisas. O que diferencia cada uma delas são a história sobre a sua criação, as culturas e o seu desenvolvimento, tá? Então, o que diferencia, gente, uma cidade observando as semelhanças e diferenças, tá? Não é só bancos, praças, comércios, escolas, redes de saúde, não é isso. Também são as suas histórias, tá? Da sua criação, da sua cultura, do seu desenvolvimento. Era uma cidadezinha pequena, que foi se desenvolvendo aos poucos, entendeu? Então é isso. Então a aula de hoje foi sobre isso, tá bom, gente? Eu usei o livro porque eu ia precisar das imagens. O textinho tá bem resumido mesmo. Dá uma lida, tá? Mesmo assim, eu dei uma explicação, filhando com vocês. Mas dá uma lida para vocês responderem as perguntas que não estão difíceis. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus.